Ela foi considerada a ferrovia de terceira classe mais importante do Brasil. Entretanto, teve um fim melancólico. Conheça a história da Companhia Estrada de Ferro do Dourado. E aí, pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Lembrando, nós temos vídeos novos todos os domingos às 17 horas. O vídeo de hoje foi uma sugestão de nosso amigo inscrito Luigi Polari. Em 1893, a Companhia Paulista de Estradas de Ferro inaugurou o ramal interligando São Carlos até Ribeirão Bonito. Essa linha era uma concessão originária da Rio Claro Railway, adquirida pela Companhia Paulista um ano antes, e previa que os trilhos deveriam se estender para além de Ribeirão Bonito. Entretanto, naquele momento a Companhia Paulista julgou que prosseguir com a construção deste ramal seria inviável, devolvendo o privilégio da concessão para o governo estadual. Em 1896, a Companhia Paulista obtém novamente uma concessão para um ramal partindo de Ribeirão Bonito até a confluência dos rios Jacaré e Chibarro. Entretanto, ela desiste dessa concessão naquele mesmo ano, em favor da concessão para a construção do futuro ramal de Agudos, partindo de dois córregos. 2 anos depois, em 1898, o cidadão Círio Marcondes de Rezende, da cidade de Ribeirão Bonito, consegue tal concessão com o governo estadual. Reunindo-se com fazendeiros, políticos e industriais da Vila do Dourado, eles fundam a Companhia Estrada de Ferro Vale do Rio Dourado naquele mesmo ano, obtendo as autorizações necessárias tanto do governo estadual quanto da Companhia Paulista para iniciarem as obras. Essa ferrovia, que teria bitola de 60 centímetros e uma extensão de 20 quilômetros, interligaria Ribeirão Bonito até Dourado, sendo que as obras se iniciaram no dia 7 de agosto de 1899 e, em outubro de 1900, foram inaugurados os primeiros 10 quilômetros. Em dezembro daquele mesmo ano, a linha alcança a cidade de Dourado, ao mesmo tempo em que a ferrovia tem seu nome simplificado para a Companhia Estrada de Ferro do Dourado, embora todos chamassem ela por um nome ainda mais simples, de Douradense. Em 1903, a linha alcança Boa Esperança do Sul, no quilômetro 42. 3 anos depois, alcança Ponte Alta, no quilômetro 59. E em 1908, alcança o núcleo colonial de Nova Europa. Nesse ano, Companhia Paulista e Douradense fecham um acordo prevendo o alargamento da bitola da linha-tronco da Douradense até a cidade de Dourado e o tráfego mútuo entre Ribeirão Bonito e São Carlos. O governo do estado de São Paulo autoriza a construção de uma nova linha em bitola de 1 metro entre Ribeirão Bonito e Trabiju, que ficava na linha-tronco da Douradense, de bitola de 60 centímetros. Essa nova linha em bitola métrica seria uma variante da linha-tronco original de 60 centímetros, que, cheia de rampas e com curvas muito fechadas, foi considerada impraticável o alargamento de sua bitola. O governo também autorizou a construção de novos ramais em bitola métrica, partindo de Trabiju. No caso, uma linha que, partindo dessa cidade, chegasse até Bariri, e outra linha em bitola métrica partindo de algum ponto neste novo ramal até as cidades de Bauru e Airosa Galvão. Entretanto, para a surpresa de todos, o governo não autoriza o alargamento da bitola da linha-tronco entre Trabiju e Nova Europa, obrigando que os passageiros façam baldeação das linhas de bitola métrica para a bitola de 60 centímetros. A Douradense, para realizar as novas obras,
toma empréstimos no exterior, além de prosseguir com a construção de sua linha-tronco, que alcança Tabatinga em 1909. Nesse mesmo ano, a empresa é assumida por um grupo de engenheiros que também assume o controle acionário da Estrada de Ferro Araraquara, que eu já contei a história em nosso Ferro História 57, que vai estar aqui no card, e da Estrada de Ferro São Paulo-Goiás. Em 1910, é inaugurada a nova linha de bitola métrica entre Ribeirão Bonito e Trabiju, sendo que nesse ano, as oficinas de manutenção da ferrovia são transferidas de Dourado para Trabiju, já que ali passava a ser um importante entroncamento. Naquele mesmo ano, a linha-tronco é expandida até a cidade de Ibitinga, enquanto que no ano seguinte é inaugurado o ramal de Bariri. Naquele mesmo ano, a empresa obtém a concessão para a construção de uma linha entre Ibitinga e São José do Rio Preto, que acaba não sendo efetivada. Entretanto, em 1915, a Araquarense inaugura uma linha entre Matão e Tabatinga. 2 anos antes, em 1913, a Douradense inaugura a linha de bitola métrica entre Posto Rangel, no ramal de Bariri, até Jaú Dourado, como foi conhecida a estação da companhia na cidade de Jaú. Embora se localizasse relativamente próxima da estação da Companhia Paulista, não havia uma ligação física entre as linhas. E a continuação do ramal que deveria chegar em Aiosa Galvão acabou não se efetivando. Naqueles anos, ocorreu uma situação curiosa, com a estrada de ferro Chibarra ao Jacaré. Essa companhia era uma concessão municipal da cidade de Araraquara e previa passar de Araraquara até Dourado, seguindo praticamente a linha-tronco da Douradense até atingir a atual cidade de Ilha Solteira. Como essa concessão adentrava e feria completamente a zona de privilégios da Douradense, esta, junto com o governo do estado de São Paulo, entraram na justiça, barrando a concretização da estrada de ferro Chibarra ao Jacaré, cujas obras foram iniciadas, mas que, devido a todas as questões políticas e jurídicas que enfrentou, acabou sendo abandonada poucos meses depois. Em 1914, o grupo de engenheiros que controlava Douradense, Araraquarense e São Paulo-Goiás propôs a construção de uma ferrovia interligando as três, que seria chamada Estrada de Ferro Iquarama. Isso criaria a Estrada de Ferro Norte de São Paulo. Entretanto, como eles não tinham verbas para concretizar isso, tentaram vender as três empresas para a Brazil Railways, do grande empresário norte-americano Percival Farquhar, que na época era detentor das ações da maioria das ferrovias brasileiras, justamente graças à Brazil Railway. Entretanto, discretamente Percival Farquhar se retirou das negociações mal essas foram iniciadas. Poucos meses depois, veio à tona um escândalo financeiro envolvendo o grupo controlador daquelas três ferrovias, o que faz com que a falência da Douradense, Araraquara e São Paulo-Goiás seja decretada pela justiça. Enquanto as outras ferrovias tiveram outras histórias com maior ou pior situação, a Douradense teve seu controle acionário repassado para outros grupos e seguiu sua vida de forma relativamente calma, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com a Araraquarense e com a São Paulo-Goiás. Em 1915, apesar da Primeira Guerra Mundial, a empresa consegue inaugurar seu ramal de Itápolis, que se torna o ramal mais lucrativo da ferrovia. Entretanto, somente em 1918, a questão do alargamento da bitola da linha-tronco entre Trabiju, Itápolis e Ibitinga volta à tona, sendo que, no ano seguinte, o governo do estado de São Paulo finalmente autoriza a Douradense a realizar as obras de alargamento, que se iniciam em 1920. 2 anos depois, em 1922, toda a malha da Douradense já estava com bitola métrica, incluindo o trecho Trabiju-Dourado.
Entretanto, a linha original de 60 centímetros entre Ribeirão Bonito e Dourado continuou em operação, já que o governo do estado de São Paulo não autorizou seu fechamento, embora ela continuasse sendo extremamente deficitária e tendo perdido praticamente toda a razão de existir por causa da linha de bitola métrica que lhe era paralela. Para realizar todas as obras, a empresa havia contraído um empréstimo em 1920 no total de 18 milhões de francos, sendo que ela usou parte desse dinheiro para pagar os custos do processo judicial de 1914 referente ao escândalo financeiro, além dos empréstimos tomados em 1908. Em 1923 foi iniciada a construção da linha entre Itápolis e Novo Horizonte. Entretanto, por motivos desconhecidos, a Douradense abandonou as obras, que nunca mais foram retomadas a partir daquele trajeto. A empresa continuou sua vida normalmente até 1929, quando ocorreu a quebra da Bolsa de Nova York. Nesse ano, a Douradense registrou seu primeiro déficit operacional, sendo que até aquele momento ela sempre havia fechado no azul. Infelizmente, nos anos seguintes, as contas no vermelho passariam a ser algo comum. Apesar desses infortúnios, a Douradense demonstrava grande interesse em ampliar suas linhas, tanto que ela inicia estudos para levar seus trilhos novamente até Novo Horizonte, mas desta vez via Ibitinga. Entretanto, tal concessão não é dada pelo governo do estado de São Paulo naquele momento, e só sairá 8 anos depois, como nós veremos mais adiante. Além disso, a Douradense tinha diversos projetos. Dentre eles contava expandir o ramal de Bariri até Pirajuí, nas linhas da Noroeste do Brasil, e também ampliar o ramal de Itápolis em direção a Itajobi e José Bonifácio. A empresa também propõe a construção de uma linha de bitola métrica entre Ribeirão Bonito e Charqueada, no ramal de São Pedro da Estrada de Ferro Sorocabana, construído originalmente pela Ituana, cuja história eu já contei em nosso Ferro História 52, que está aqui no card. Se tal ramal fosse construído, a Douradense ganharia um acesso ao Porto de Santos via Mairink Santos da Estrada de Ferro Sorocabana. Além desses projetos, a empresa também pretendia expandir a linha, quando chegasse em Novo Horizonte, até a cidade de Sabino, onde se entroncaria com um ramal da Noroeste do Brasil que estava sendo projetado. Entretanto, a crise econômica decorrente da quebra da Bolsa de Valores de Nova York faz com que os réis brasileiros se desvalorizem muito perante os francos do empréstimo tomado pela Douradense em 1920. Isso faz com que a empresa entre em sérias dificuldades financeiras para pagar os juros da dívida e o próprio empréstimo. Em 1933, finalmente o governo de São Paulo autoriza que a Douradense desative o ramal de 60 centímetros entre Ribeirão Bonito e Dourado, o que alivia um pouco os fardos financeiros da empresa e torna aquela cidade apenas ponto de um pequeno ramal até Trabiju. 2 anos depois, em 1935, o GESP autoriza a CEFD a construir novamente o ramal entre Itápolis e Novo Horizonte. Entretanto, a empresa se recusa a realizar as obras, pois ela queria que a concessão fosse dada via Ibitinga. Naquele ano, a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, buscando ampliar seu leque de negócios, se torna acionista minoritária da Douradense. E 2 anos depois, em 1937, finalmente o governo do estado de São Paulo cede às pressões e autoriza a Douradense a construir a expansão da linha entre Ibitinga e Novo Horizonte, sendo que tal linha é concluída em 1939, já em bitola métrica. Com a Companhia Paulista de Estrada de Ferro se tornando acionista da Douradense, ambas as empresas finalmente fazem a ligação física de suas linhas em Jaú, o que faz com que a estação de Jaú Dourado acabe sendo desativada,
embora ela permaneça em pé durante vários anos, sendo utilizada como escritório pela ferrovia. Entretanto, o início da Segunda Guerra Mundial em 1939 atrapalha muito os planos de expansão da Douradense, que passa a viver de altos e baixos nos anos seguintes. Em 1944, a Paulista se torna acionista majoritária da Douradense. E em 1956, finalmente a Ferrovia Padrão adquire 100% das ações da CEFD. Entretanto, por questões de concessão, o nome Douradense continua em utilização até 4 de fevereiro de 1949, quando então a Companhia Paulista finalmente pode excluir o nome Douradense e colocar seu próprio nome nas linhas da empresa, que passam a constituir o ramal de Novo Horizonte, ramal de Itápolis, ramal de Dourado, ramal de Jaú e ramal de Bariri. Embora a Companhia Paulista de Estradas de Ferro tivesse grandes projetos, principalmente para a linha São Carlos, Trabiju e Bitinga Novo Horizonte, que ela pretendia alargar a bitola e eletrificar no futuro, além de expandi-la para José Bonifácio e Ilha Solteira, os funcionários da Douradense nunca aceitaram bem a fusão das duas empresas, embora eles continuassem sendo profissionais e realizando o melhor serviço possível. Nos anos seguintes, a CPF realiza diversas melhorias nas linhas, reconstruindo diversas estações, colocando lastro, principalmente na linha para Jaú e na linha tronco, implantando sistemas de telégrafo, além de solicitar ao governo do estado de São Paulo autorização para construir a linha entre Novo Horizonte e José Bonifácio. Infelizmente, o governo não cedeu tal concessão para a Paulista, já que o mesmo não tinha intenção de que a ferrovia padrão, privada, concorresse com a Estrada de Ferro Araraquara, que pertencia ao governo de São Paulo. Na verdade, o governo de São Paulo tinha intenção de longo prazo em assumir a Companhia Paulista e desativar a Douradense para forçar a utilização da Araraquarense por todas as pessoas e cargas da região. Por volta de 1958, a Paulista já havia concluído a modernização da linha tronco entre Ribeirão Bonito e Ibitinga, tendo iniciado obras do trecho entre Ibitinga e Novo Horizonte. Quando este trecho fosse concluído, a empresa planejava a reconstrução completa da linha entre Trabiju, Posto Rangel e Jaú, além de solicitar ao governo de São Paulo autorização para desativar os ramais de Itápolis, o trecho Posto Rangel Bariri e o ramal de Dourado, já que os 3 ramais eram considerados completamente antieconômicos pela ferrovia padrão. Entretanto, como eu acabei de mencionar que o governo de São Paulo tinha interesse em minar a Companhia Paulista no uso das linhas da Douradense, ele não autorizou a desativação dessas linhas, justamente visando uma forma de forçar a incorporação da ferrovia padrão no espólio do governo, o que ocorreria no futuro. Ainda em 1958, nas comemorações dos 90 anos da Companhia Paulista, a mesma recebeu 10 locomotivas álcool RSD-8 de bitola métrica, que foram amplamente utilizadas, principalmente na linha entre São Carlos, Ribeirão Bonito e Ibitinga, sendo que o trecho Ibitinga-Novo Horizonte continuou a ter locomotivas a vapor sendo utilizadas. Infelizmente, a modernização deste trecho, que faria com que as locomotivas a diesel alcançassem Novo Horizonte, não foi concluída, já que em 1961, depois de diversas greves promovidas pelos ferroviários, a Companhia Paulista foi estatizada pelo governo de São Paulo. Este imediatamente declara que não tem interesse em manter as linhas da Douradense em operação, justamente por querer que as cargas locais sejam transferidas para a Araraquarense, para tornar a ferrovia entre Araraquara e Santa Fé do Sul mais lucrativa e viável. O GESP chegou a ponto de dizer que
todas as obras da Companhia Paulista realizadas na década anterior foram perda de tempo, já que as linhas da Douradense eram deficitárias e sempre seriam assim. Para se basear nisso, o governo tinha em mãos um documento feito pelo IBGE, cerca de 5 anos antes, que decretava que a Douradense era uma ferrovia de terceira classe. Ou seja, sua extensão, sua utilização e sua importância eram apenas de caráter extremamente regional. Ou seja, ela tinha uma importância apenas regional, não estadual e não federal. E a renda obtida pelas linhas era muito pequena, quase não cobrindo os custos. Embora tal documento também declarasse que a Douradense era a única ferrovia de terceira classe que poderia ser expandida para a segunda classe, o governo do estado de São Paulo recusou-se a dar qualquer prosseguimento para melhorar as linhas. Dessa forma, lentamente se inicia o desmonte da antiga CEFD. Em 25 de agosto de 1964, é desativado o ramal de Jaú. Em 1º de dezembro de 1966, é desativado o ramal de Dourado. E no dia 16 de dezembro daquele mesmo ano, são desativados os ramais de Itápolis e Bariri. Poucos dias depois, em 23 de dezembro, o governo autoriza o fechamento da linha-tronco entre São Carlos, Ribeirão Bonito e Novo Horizonte. Entretanto, apenas o trecho Ibitinga-Novo Horizonte acaba sendo fechado naquela ocasião, sendo que o resto da linha acaba continuando a operar. Nenhuma explicação oficial foi encontrada a respeito do motivo do governo ter recuado em sua decisão de desativar toda a linha-tronco da antiga Douradense. Entretanto, um antigo professor meu me deu o seguinte relato que eu transcrevo a seguir. Eu não citarei nomes para preservar a identidade dos envolvidos. Segundo o meu professor me contou, seu pai era o chefe da estação de Novo Horizonte em 1966. E ele era contra o regime militar, que havia sido instaurado no Brasil 2 anos antes, em 1964. Embora o pai de meu professor não fosse sindicalista e nem apoiasse movimentos sindicais, ele acabou participando de um movimento grevista convocado no segundo semestre de 1966, sendo que o chefe da estação de Warnicanga, que ficava entre Novo Horizonte e Ibitinga, também participou do movimento. Em determinada manhã, eles não permitiram que os trens de passageiros e trens de carga partissem das estações. Ambos esperavam que os chefes das outras estações também participassem do movimento. Entretanto, nenhum deles aprovou tal atitude e inclusive alguns telegrafaram para a presidência da Companhia Paulista e para o governo de São Paulo denunciando a situação. Por volta de meio-dia, vendo que estavam isolados, eles finalmente permitiram a partida dos trens, encerrando o movimento na região. Alguns meses depois, ambos receberam cartas do governo de São Paulo avisando que, devido à participação de ambos no movimento grevista, suas estações estavam sendo fechadas e eles estavam sendo transferidos para locais insignificantes na malha da Companhia Paulista. Se realmente esse foi o motivo ou não do governo de São Paulo ter desativado só o trecho Ibitinga-Novo Horizonte, mantendo o trecho São Carlos, Ribeirão Bonito e Ibitinga em operação, o que importa é que, em 3 de janeiro de 1969, o fim finalmente chegou para a Douradense. Naquele dia, embora houvesse protesto da população de diversas cidades, correu o último trem, sendo finalmente desativado tudo o que sobrava da antiga CEFD. Naquele mesmo dia se iniciou a retirada dos trilhos, o que foi concluído alguns dias depois. Dessa forma, acabou a história daquela que foi a mais importante das ferrovias de terceira classe do Brasil e que, se tivesse recebido maiores investimentos, poderia ter se tornado
mais um tronco em que deveria se dirigir até Ilha Solteira ou até mesmo Cuiabá, se os planos da Companhia Paulista tivessem se concretizado. Da velha Douradense restam apenas algumas estações, pontes e algumas locomotivas que estão preservadas, inclusive em operação em associações de preservação ferroviária. Curiosamente, a dívida hipotecária que a Douradense tomou em 1920 para realizar as obras de ampliação de sua bitola, e que começou a ser contada apenas 6 anos depois, em 1926, oficialmente só venceu no ano de 2006, quando nada mais já restava da Douradense, embora legalmente tal dívida continuasse valendo. E essa foi a história da Companhia Douradense, ou Companhia Estrada de Ferro do Dourado. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações para fortalecer nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!